Olá pessoal, então vamos continuar aqui o conteúdo de plano, né? No caso aqui vai ser direcionado para distância entre reta e plano. Mas para que a gente saiba calcular uma distância entre reta e plano, a gente precisa primeiramente estudar a posição relativas entre reta e plano. Então no caso aqui, são duas as posições relativas entre reta e plano. A reta é paralela ao plano e a reta ela é transversal ao plano. Então, geometricamente, paralela, nós temos aqui uma reta paralela ao plano e transversal quando uma reta sai, entre aspas, furando o plano, tem um ponto comum. Então, são as duas situações de posições relativas entre reta e plano. Então, vamos à primeira situação, né? Reta paralela ao plano. Então, primeiramente, nós temos aqui um plano alfa, e no caso aqui vamos supor que nós tenhamos aqui uma equação na forma vetorial ou na forma paramétrica. Quando a gente tem um plano na forma vetorial ou paramétrica, a gente consegue determinar dois vetores, no caso aqui chamado diretores aqui, certo? Nós temos aqui, ou mais especificamente, se nós tivermos aqui, por exemplo, na forma vetorial, nós teríamos aqui assim, né? Um ponto A qualquer, mais um lambda U, que é um vetor paralelo, né, ao plano, seria esse vetor aqui, mais um escalar aqui mi V, um outro vetor paralelo ao plano. Então, U e V são vetores paralelos ao plano. Eu coloquei geometricamente aqui no plano, E no caso aqui, nós temos aqui a reta R, a gente consegue determinar um vetor diretor dela. Então eu coloquei aqui no plano também, só para mostrar que esses três vetores são o que? Coplanares. Então, uma forma para a gente saber se uma reta é paralela ao plano é você primeiro faz uma análise se os três vetores, no caso aqui, os dois vetores diretores da reta e o vetor diretor, os dois vetores diretores do plano e o vetor diretor da reta, se eles são coplanares. Se forem, você diz que a reta é paralela ao plano. E aí, como é que a gente sabe se três vetores são coplanares? Você faz aqui o produto misto entre três vetores. Se der zero, você diz que esses três vetores são coplanares. Portanto, a reta é paralela ao plano. Ok? E a outra situação é quando você tem... vai lembrar que aqui eu coloquei na forma o quê? Na forma vetorial. Se tiver na forma paramétrica também você consegue escrever, ou melhor, determinar os vetores U e V. Agora, quando você tem aqui, um plano, se tiver essa característica aqui, assim, se tiver na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, isso a gente chama equação geral do plano. Então, nesse caso aqui, os coeficientes A, B e C formam um vetor normal. Então, nesse caso aqui, eu teria este cara aqui no enunciado. Então, é esse cara que eu vou estudar para fazer análise, para verificar se o plano é paralelo à reta. Então, qual é a relação que existe? Nós temos aqui a reta R, o vetor diretor dela, eu coloquei para cá, para baixo, um representante, para mostrar que forma 90 graus com o vetor que forma 90 graus com o plano. Se a reta, o vetor diretor, é paralelo ao plano, então ele é ortogonal a qualquer vetor que é ortogonal ao plano, que é o vetor normal. Ok? Então, essa é a relação. Então, se você tiver um plano na forma geral, você faz a análise de perpendicularidade entre o vetor normal e o vetor diretor. Porque caso isso aconteça, ou melhor dizendo, o produto escalar entre eles for zero, aí você diz N é ortogonal a R, portanto, a reta é paralela ao plano. Então, vamos para a segunda situação de posição relativa que foi comentada. Uma reta é transversal a um plano se a reta e o plano têm apenas um ponto em comum. Então, no caso aqui, é essa situação. Então, se a reta não é paralela a um plano, entre aspas, sai furando ele. Então, ou seja, todas aquelas situações estudadas antes, elas não são equivalentes. Ou seja, assim, você vai fazer o mesmo cálculo, Se as retas, ou melhor, se o plano estiver na forma vetorial
ou paramétrica, você vai lá e determina os dois vetores diretores e um vetor diretor da reta. Tá? Aí você faz o produto misto. Se deu 0, reta é paralela ao plano. Se der diferente de 0, aí significa que ela não é paralela. Se não é paralela, é transversal. Tá? Do mesmo jeito, se você tiver um plano na forma geral, você determina N. Lógico, o vetor diretor da reta é sempre você vai precisar dele. Se você fizer o produto escalar der 0, a reta é paralela ao plano. Se não der 0, não é paralela. Então é transversal caso seja diferente de 0. Então essa vai ser a forma da gente identificar o paralelismo ou se a reta é transversal a um certo plano. Aí para que a gente vai usar isso daí? A gente vai usar para calcular a distância. Porque a partir do momento que a gente sabe a posição relativa, a gente faz a melhor análise do cálculo para se determinar essa distância. Então vamos lá? Então, a distância entre uma reta R e um plano, essa é a notação, diz Rα, é a menor distância entre eles. Ora, se é a menor distância entre eles, se a gente for observar em relação, por exemplo, à primeira situação aqui, ó, distância entre reta e plano paralelos, essa situação aqui, geometricamente, você vai verificar que toda a distância, qualquer ponto que eu pegar aqui até o plano, a distância é sempre a mesma, né? Tomar cuidado, eu não vou pegar um ponto do plano e calcular a distância até a reta, aí não. Cada local que eu pegar do plano, eu vou ter uma distância diferente. Mas qualquer ponto que eu pegar da reta e calcular a distância até o plano é sempre constante. Se é sempre constante, é dessa forma que a gente vai calcular essa distância. Tá? E por definição, como foi comentado, é a menor distância. Então, a menor distância é só você pegar esse ponto que está, entre aspas, bem aqui embaixo. Né? Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o quê? Então, a distância de uma reta a um plano alfa é equivalente a calcular a distância de um ponto da reta até o plano alfa. Aí a pergunta é, você calcular a distância de um ponto a um plano? Sim, a gente acabou de ver antes, né? Então, é isso que a gente vai usar. Tá? Então, neste caso, a distância entre a reta e o plano alfa fica... A fórmula é a mesma, tá? Só não vou desenhar novamente aqui, bom? Mas, no caso aqui, a distância... vamos voltar ali em cima, né? Podemos colocar, né, geometricamente, por que realmente vai dar isso aqui. Vamos só relembrar aqui rapidamente, vamos lá. Então nós temos aonde? Aqui, né? Eu tenho um ponto até a distância do ponto até um plano, você faz a projeção de um ponto, aqui ó, você pega um vetor que é um ponto qualquer, né, do plano, pega esse vetor aqui, A até o ponto P dado, que é um ponto, vai ser no caso lá embaixo da reta, aí calcula a projeção em relação ao vetor normal, visto que o plano está na forma geral, e calcula o tamanho desse vetor, que é esse daqui. Então a distância da reta ao plano alfa vai ser equivalente à distância de um ponto da reta ao plano alfa, que é essa fórmula aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, tá? Esta é a fórmula, né? Ou, como foi demonstrado na sequência, né? Dê uma olhada lá novamente como foi feita a demonstração. Podemos simplificar isso daqui. E aí a gente calcula que a distância da reta R ao plano alfa vai ficar um pouco mais enxuto dessa forma. Vale lembrar que o ponto P é um ponto agora da reta, não é qualquer ponto, é qualquer ponto da reta. E o ponto A é qualquer ponto do plano alfa. E N é qualquer vetor diretor, ou melhor, qualquer vetor normal ao plano. Tá? E essas são as fórmulas. Tá? No caso, preferencialmente a de baixo, né? E em seguida, vamos para onde? Distância entre reta e plano transversais. Ó, como uma reta R, que é transversal a um plano alfa, tem um ponto em comum, que é só um, então a distância vai ser zero, porque é a menor. A menor é o ponto de interseção. Então você não precisa calcular. A partir do momento que você identificou que a reta não é paralela ao plano, então você identificou que a reta é transversal ao plano. Você vai lá e diz que a distância é zero. E não precisa fazer cálculo nenhum. Tá? Então vamos partir para um exemplo. Então nós temos aqui, tá?
Calcule a distância entre a reta R e o plano alfa. Então, nós temos que identificar primeiro quem? O vetor diretor da reta R e o vetor normal ao plano, porque o plano está escrito na forma geral. A partir daí, você verifica que se são paralelos ou se a reta é transversal ao plano. E aí, o que a gente faz? Depende, né? Como aqui eu tenho um vetor normal, então eu vou usar a fórmula do produto escalar para verificar se esses dois vetores são ortogonais entre si. Se forem, então a reta é paralela ao plano. Tá? Então não confunda a ideia de ortogonalidade com paralelismo. Eu vou verificar se os vetores são ortogonais e a partir daí identifica que a reta é paralela ao plano. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai lá e calcula aqui o produto escalar. São esses dois vetores que a gente pegou daqui rapidamente, né? Esse daqui e esse aqui, os coeficientes das variáveis. Faz o produto escalar, que é o produto das respectivas coordenadas, 2 vezes 1, menos 3 vezes 2, e 1 aqui vezes 4. Tá? Então, 2 menos 6 mais 4 igual a 0. Então, você vai lá, como o produto escalar aqui ó, deu 0, né? Desta forma, N ortogonal a R. Portanto, a reta é paralela ao plano alfa. Assim, você vai lá e procura a fórmula que determina o que? A distância entre a reta e o plano alfa. Qual é a fórmula? Essa aqui. Tá? Essa é a fórmula. Então, o que eu preciso? De calcular o produto escalar e depois substituir e calcular o módulo e o tamanho do vetor produto do vetor normal ao plano. Tá? Então, vamos lá. Eu já sei esse N aqui? Sim, já sabemos, né? Quem é esse cara? Falta quem? O vetor AP. A é um ponto de quem? Do plano e P é um ponto da reta. Ou seja, A e P, um é ponto da reta e outro do plano. Tá? Tanto faz. Então, A pertence à reta. Como? É só você olhar a equação da reta. Opa, aqui nós temos aqui, ó, bem aqui. Pronto, esse aqui é um ponto. Né? Então, esse aqui é um ponto. Cadê ele? Aqui, vamos lá. Aqui. Como é que eu determino um ponto pertencente agora? Opa, bem aqui houve um erro, tá? Então, no caso aqui é P pertencente a alfa, tá? A alfa. P pertencente ao plano. Bom, como é que eu faço? Você vai lá, pega a equação do plano, tá aqui, ó. Você atribui, por exemplo, 0, 0 aqui. Se eu atribuir 0, 0, você vai lá, vai dar 2x igual a menos 6. Então, x é igual a menos 3. Ok? Ou seja, você tem uma equação com 3 variáveis. Para determinar o valor, você atribui valor a 2 variáveis livres e encontra a terceira. Tá? Aí você tem as 3 coordenadas de um ponto que satisfaz a equação. Então, pertence a ele. Tá? A equação melhor ao plano. Tá bom? Então, seria menos 3... 0, 0, que nós temos aqui. Cadê? Aqui. Menos 3, 0, 0. Pronto. Aí é só fazer a diferença. 3 menos 1 aqui. Opa. 3 menos 1 aqui. É isso mesmo? Cadê? 3 menos 1 dá 2. E vamos ajeitar isso aqui rapidamente. Né? Então vamos ajeitar por aqui mesmo. Né? Então 3 menos 2 aqui vai dar 2, então vou colocar um 2 aqui, vou rabiscando por cima mesmo, ok? Por 2, o que mais? Né? O que mais? Então, no caso aqui, houve um erro na sequência. Então, o AP, então o que eu faço? Primeiramente, eu vou fazer esse cálculo aqui de cima, que é o produto escalar, então vamos lá. O produto escalar é do AP, que é esse cara aqui, que há um erro, que no caso aqui é um 2, certo? Aqui é um 2, tá? Aqui é um 2. E a partir daí eu tenho quem? Escalar N. Cadê o N? Vamos ver se está correto. Onde é que está o N? Aqui. 2 menos 3 e 1. Então vamos lá. 2 menos 3 e 1. Então agora aqui tem um erro, né? Então vamos ajeitar. 2 vezes 2 aqui é igual a 4. Então aqui não é 6, é 4. É 4 aqui. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então 4 mais 3 aqui vai dar igual a 7 menos 1, 6. Então, nesse caso aqui também nós temos o valor igual a 6. A 6 aqui, ok?
Então aqui, bem, a norma, que é o tamanho do vetor normal ao plano, isso aqui está correto, né? Visto que, cadê ele? Aqui, 2 menos 3 e 1. Então vamos lá calcular. 2 menos 3 e 1 vai dar raiz quadrada de 14. Então esses valores aqui a gente vai substituir, opa, mas tem aqui a fórmula, né? Que é a distância entre, aqui, né? Tá. Entre a reta R e o plano alfa. Então vamos lá e pegar aqui, né? Esse valor aqui, que no caso foi colocado 8, que é esse cara aqui, que o correto é 6. Então vamos colocar 6 aqui. Ok, 6 aqui, né? E aí vamos lá ajeitar isso daqui. Racionalizando, vamos fazer a racionalização aqui, fazer correto? Então vamos lá. Racionalizando é multiplicar numerador e denominador por 14, né? 14. E aqui também, né? Denominador por raiz quadrada de 14, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, 6 raiz quadrada de 14 sobre 14. Dá para simplificar aqui, né? Então, vamos simplificar aqui, mudar de cor, né? Para não confundir. Aí simplificando esse aqui por 2 aqui dá 3 e esse aqui por 2 aqui dá 7, né? Então, no caso aqui, no lugar desse 4 aqui vai ser igual a 1, 3. Ok? Então, vamos voltar para o vermelho e pronto. Então, no caso aqui, ó, vai ficar igual a 3. A distância da reta R até o plano alfa é igual a 3 raiz quadrada de 14 sobre 7 unidades de comprimento. Ok?